O presidente Lula fez aquela live da semana, né? E a gente começa o 3 em 1 trazendo alguns trechos que chamaram a atenção em diferentes temas. Em parte da conversa, Lula aponta que Jair Bolsonaro foi quem coordenou a tentativa de golpe à democracia. A gente já acompanha e joga para o debate logo depois. Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Eu conversava com o Sarney, conversava com o Itamar, conversava com o Collor, sabe? Agora você tem um cidadão que não conversa com ninguém, que não quer conversar, só quer transmitir mentira, fake news e falar bobagem, agressão contra os outros. Ou seja, isso tem que acabar. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Aqui não. Aqui é beleza. Aqui é natureza. Aqui é tranquilidade e passividade. É isso que nós queremos pro Brasil. Lula colocando até o canto do passarinho numa comparação com as lives de Jair Bolsonaro, porque ele fazia numa sala fechada, muitas vezes ao lado de seus auxiliares. Mas daqui a pouco a gente vai trazer... Olha o passarinho cantando. Até assustei, falei, veio para aqui para dentro, o pardal. Mas daqui a pouco a gente vai fazer os comparativos também de números, né, de audiência que tinha Jair Bolsonaro e que tem Lula até este momento. Antes eu quero falar sobre esse fato que Lula colocou em parte de seu discurso, que Bolsonaro teria coordenado uma tentativa de golpe contra a democracia, fazendo uma relação aqueles fatos que vieram à tona na semana passada, a partir do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que teve uma troca de conversas com um coronel da ativa do Exército, em que eles falariam ali sobre a possibilidade de implantar algo que impedisse Lula de assumir o cargo. Você acha que houve uma coordenação de Jair Bolsonaro neste caso, Elaine Keller, ou é muito cedo para se comprovar e se afirmar isso? Então, vamos lá. A gente não pode esquecer do princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional. Então, até que se prove, né, até que a gente tenha aí todas as investigações terminadas, concluídas, a gente não pode dizer que Jair Bolsonaro era o mentor. O que a gente já disse aqui, eu particularmente já disse, inclusive disse aqui no 3 em 1 na sexta-feira, é que está muito claro, por tudo que a gente já tem aí de materialidade, né, de indícios de materialidade, aí com o material encontrado na casa de Anderson Torres, agora telefone de Mauro Cid, é que de fato aquele entorno ali de Bolsonaro, né, aqueles que orbitavam ali, ali no governo Bolsonaro, de fato tinham ali alguma intenção sim de golpe e que possivelmente não prosperou, porque a gente teve ali 3 comandantes das Forças Armadas que não deram cabo a essa ideia, né? Agora, sobre a live, se você me permite, claro, eu queria falar sobre isso, até porque a gente falou disso aqui ontem, né? Sim. Essa questão aí da live do Lula, em comparação do Bolsonaro, até depois eu vou passar aqui a bola. Ontem eu ainda falava sobre isso. O PT, né, e particularmente a esquerda, ainda não sabe trabalhar mídias digitais, né? Essa é uma tendência que veio muito com o Bolsonaro, sim, né, com a extrema-direita. Eles sim sabem utilizar muito bem a mídia digital. Eles mudaram, inclusive, a dinâmica dos processos eleitorais com o uso do meio digital, e o PT ainda não conseguiu fazer isso. Já vista aí o horário da live, né? Que geralmente é meio-dia, agora 8 horas da manhã. Então, quer dizer, você não tem a população brasileira conseguindo ver... Bolsonaro fazia ali no horário nobre, né? Exatamente, à noite, quando as pessoas já voltaram do trabalho, né? Então, assim, até isso seria mais importante eles lembrarem que a esse horário as pessoas estão trabalhando. O PT precisa fazer uma pesquisa de audiência. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, inclusive, e os números possíveis para a gente debater. Alan Gani, mesmo com o entorno de Bolsonaro trabalhando num possível golpe de Estado, como mencionou Elaine, é possível dizer que o presidente coordenava, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou fechado numa sala, criando e projetando uma tentativa de golpe à democracia? Veja, o passarinho da live piou aqui no meu ouvido um fato. E qual é o fato? O fato é que não houve, pegando as conversas, pegando o material que a gente tem até agora, que o presidente deu uma ordem. Pelo contrário, os diálogos mostram, a gente está esperando uma ordem sua, presidente. E o presidente não deu esta ordem, não aconteceu o que eles queriam.
Então não dá para dizer, como uma acusação muito grave que o presidente Lula faz, que o Jair Bolsonaro planejou e que executou este golpe. Não faz o menor sentido. Gustavo Segré, como é que você vê essa acusação que Lula fez na sua segunda live semanal? Grave, porque estamos falando do presidente da República. Se fosse qualquer de nós que faz alguma acusação que já é grave, de dizer, você, o ex-presidente, estava certo e estava participando, como ficou provado? É uma acusação. Como ficou provado? Provado por quem? E não quer dizer que não possa ter involucrado o ex-presidente. Não sei, mas é a justiça que tem que definir isso. Quando o ex-presidente é acusado pelo presidente, qual é a vontade que ele reclama de que o ex-presidente Jair Bolsonaro queira conversar com ele? Como conversava com Sarney, com Fernando Collor de Mello ou Fernando Henrique Cardoso? Nenhuma. E é uma situação um pouco duvidosa, porque falam, não, aqui buscamos paz. Mas, porrada no Jair Bolsonaro, porrada no Jair Bolsonaro. E são acusações que, se não foram provadas, onde fica a lei das fake news? Onde fica o Ministério da Verdade? Porque as palavras já foram ditas. Já foram. E é uma questão de agressão que não precisa. O presidente Lula deve focar na sua gestão e esquecer da gestão anterior. Quando foque na gestão dele, pode ouvir passarinhos, que nem o Chávez e o Maduro se conversavam através do passarinho. O Maduro escutava um passarinho, ouvia um passarinho que era Chávez. Bom, de repente um passarinho que quer falar com Lula. Não sabemos. Mas são acusações muito graves e não tem necessidade. E com isso não vai levantar audiência, não, hein? Inclusive, eu quero mencionar que o presidente Lula disse também que está investigando os fatos com tranquilidade, as tentativas de golpe, os atos do 8 de janeiro de invasão da sede dos três poderes, e disse que vai trabalhar muito para punir essas pessoas que, de alguma forma, tentaram atuar contra a democracia aqui no Brasil. Ele disse que não vai aturar isso, Elaine Keller. É um recado também aos manifestantes que lá em 8 de janeiro entraram na sede dos três poderes e que neste momento estão sendo investigados, muitos presos, mas também tem uma CPMI do 8 de janeiro para olhar para as autoridades. Ao falar em tranquilidade, ele quer deixar claro que o governo não tem nada a temer neste momento? É engraçado que você fala em tranquilidade, mas ameaçando, né? Então é meio contraditório essa fala de Lula. Mas vamos lá, eu até já posicionei também aqui no 3 em 1 da sexta-feira, né? Só voltando aí, recapitulando, eu tenho aí uma conjectura, como diria meu amigo Pavinato, né? De que as pessoas que participaram do dia 8, né, elas foram infladas a fazer este movimento, né? Ou seja, você teve ali um grande movimento, de novo, por aqueles que estavam ali orbitando ali no governo Bolsonaro, né? Como a gente já falou aqui das provas, etc. E aí, me permita, Alain, discordar só de um ponto seu. Não precisa nem pedir autorização, Elaine. Pode discordar. Então, vamos lá. Já. Então, tá. Se Bolsonaro falou, não, vou pensar sobre isso, para mim, o fato dele não tomar uma atitude sabendo que alguém no entorno dele pretendia um golpe, ele prevaricou. Porque como presidente da República, se um parlamentar chega até ele, ou qualquer pessoa que o seja... Você está mencionando o caso do Marcos Duval, não? Exatamente, Marcos Duval. Ou ainda que seja o Mauro Cid ali, né, o chefe de gabinete dele, ajudante de ordem. Bom, o que você faz como presidente da República? Você vai tomar uma medida com relação àquilo, porque um golpe de Estado é uma coisa muito séria. Elaine colocou um ponto interessante aqui, eu quero te ouvir, já que ela te acionou para isso. O planejamento de um crime não é um crime em si, por mais que moralmente seja condenável. Mas o presidente não teria prevaricado a não levar para frente. Mas aí não tinha o crime, né? Ainda não tinha o crime. Quer dizer, se aquilo fosse um crime, entendeu? Se aquilo de fato fosse um crime, se o planejamento fosse um crime em si, aí sim. No caso é tentativa, a tentativa não. Você acha que cabe? Não, segundo o nosso Código Penal, não cabe. Você acha que cabe, Elaine? Mesmo que eles estivessem planejando, não é crime. E ele não prevaricou. Não, depende. Finalize de forma objetiva, que eu quero passar também para o Segré, Elaine. Depende de como a gente vai enquadrar isso, né? Agora, ainda assim, para mim, ele prevaricou quando não tomou uma atitude, né? Então, quando a pessoa não toma uma atitude, ela está ali corroborando com aquela situação, né? Mas só para terminar o meu raciocínio sobre as pessoas do dia 8, embora elas tenham quebrado, tenham que responder sim
pelo dano que cometeram ao patrimônio público, é importante a gente lembrar que essas pessoas foram ali induzidas, elas foram inflamadas. Então, se tem algum personagem nessa história toda que tem menor culpa nas condutas individualizadas, é a população que ali estava. Porque elas foram infladas na internet, foram infladas com a questão de o seu voto não valeu nada, porque as urnas estavam todas fraudadas, a gente vai virar Venezuela. A população de casa, foi o que eu disse aqui na sexta-feira, desde 2013 você vem com uma população aí sofrendo, né, com esses desmandos, com uma política de lava-jato, de descondenação do presidente Lula, que querendo ou não isso impactou sim na opinião pública, né? As pessoas estão super endividadas, então você tem uma população carente, né, de uma política mais séria e justa. E aí você começa a ser inflamado com essas notícias, é óbvio que você vai tomar esse tipo de... Não que eu esteja aqui, de alguma forma, respaldando o que aconteceu, que foi muito sério, mas nas condutas individualizadas, as pessoas que tiveram ali no dia 8 quebrando, elas são, acho que, menor porte de culpa tem, né? Elaine mencionando, inclusive, as possíveis pessoas que financiaram e que incentivaram esses atos de 8 de janeiro. Quero ouvir você, Gustavo Segré, sobre a possibilidade de Bolsonaro ter prevaricado ou, pelo menos, não ter tomado nenhum tipo de atitude ao receber uma ideia de golpe de Estado em sua mão como presidente da República em uma democracia. Eu coloco isso, mas gostaria de amarrar um pouco algumas ideias. A primeira é, se alguém falou, estamos esperando a sua ordem, e ele não deu a ordem, mesmo esperando a ordem, não dando a ordem, estaria errado, do ponto de vista ético, como o Alan menciona perfeitamente. Mas tem uma outra situação que é, no conceito jurídico, que eu não domino, mas eu tenho lido, chama cegueira deliberada. Eu não quero saber para que, se alguém me perguntar, eu não precise mentir. Então, está se organizando algo, aplica a mesma coisa na época do governo de Lula, quando ele não sabia que todo mundo estava roubando. Ele não sabia. E aí, se soubesse, aplicaria a mesma questão. Como ele não fez nada, ele prevaricou também, usando a mesma lógica. Sim. Mas quando o presidente Lula menciona, eu não vou parar até penalizar, não é da alça dele, é a alça judicial. Não é ele que tem que fazer isso. Quando a Polícia Federal já fez as investigações, passa para o Ministério Público. O Ministério Público acata a denúncia, passa para a Justiça. A Justiça pega essa colocação e assume e inicia o processo judicial. Nesse caso em particular, nem precisou disso, foi direito para o Supremo Tribunal Federal. Então está no âmbito judicial. O presidente parece não entender que são 3 poderes diferentes, que podem complementar a República, mas não trabalham em conluio um com o outro. E por último, nessa questão de especificamente o que acontece em relação ao 8 de janeiro, se o governo tivesse uma informação de um carro que está em algum lugar e que tem informação de inteligência que esse carro será depredado, você espera a depredação para prender as pessoas ou coloca alguma restrição para as pessoas não chegarem? Esse é o ponto. Gani. Eu acho que tem um grau do planejamento e do que você ouviu. Então, por exemplo, uma coisa, a pessoa chegou e falou assim, puxa, presidente, estamos aqui pensando em bolar um plano aqui para o Lula não assumir. Alguma coisa muito vaga, muito abstrata e não concreta. E aí você não dá bola. Outra coisa, eu tenho algo mais concreto. Eu falo assim, presidente, o exército já está a posto, a gente tem armas aqui, temos financiamento, já temos um batalhão de pessoas, o plano é assim, assim, assado. É um planejamento de um crime e aí o Jair Bolsonaro ouve algo muito mais concreto e não faz nada. Mesmo assim, com todo o planejamento do crime, não é um crime em si, a não ser que o planejamento seja um próprio crime. Mas não me parece que o diálogo foi num sentido de que havia elementos muito concretos. Olha, temos dinheiro, temos financiamento, temos o exército do nosso lado. Não, é uma ideia vaga. Se a gente também, né, a qualquer momento ouvir absurdos por aí, ideias e levar para a justiça, inviabiliza o país. São questões que precisam ainda de comprovação por meio das investigações que estão em andamento.